Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entrar então na parte da matriz insumo-produto mesmo, fazer um negocinho mais aplicado aqui. O que a gente tem, né, que a gente viu? A gente tem uma matriz de transações, né, onde as empresas vão fornecer insumo para essas empresas aqui fabricarem seus produtos. A gente tem aqui um vetorzinho de valor adicionado, a gente tem um vetor de demanda final, tá? E um vetor de produto total. Aí a gente deu esse exemplozinho, essa estruturazinha. Vamos ver como é que a gente pode carregar esses dados aqui, tá? Para nossa dentro do MATLAB, tá? Vou ver como é que eu vou fazer isso aqui. Que dê certo. Então, abrir aqui, tá? Abrir um arquivo MIP, aula 1. Aula 1 de matriz insumo produto. Primeira coisa que a gente vai fazer é carregar dados da matriz. Carregar dados da matriz. Então, a minha matriz E, por exemplo, né? A matriz matriz de transações, né? Eu posso dizer que Z vai ser uma matriz, então, né? Com 12, 8, 4, ponto e vírgula, 2, 18, 12, ponto e vírgula, 6, 10, 26. 6, 10, 26. Tá? Essa aqui é a minha matrizinha Z. Ok? Aqui é a minha matriz de transações. Eu também tenho, eu dei aqui um vetor de demanda final, que eu vou chamar Y. O vetor Y é um vetor coluna, 12, 16, 24. 12, 26, 24. É isso? 12, 16, 24. Tá? Essa aqui é a minha demanda final. E eu tenho também um vetorzinho X, tá? Que vai ser igual, agora um vetor, também um vetor coluna, 36, 48, 66. É o meu produto total. Produto total. E eu também tenho de informação aqui um vetorzinho de valor adicionado, que é 16 para um vetor linha, 12, 24. Tá? Valor adicionado. Então, se eu rodar isso aqui, eu já carrego F9, já carrego todos os dados aqui da minha matriz. Tá legal?
Pois bem, se eu quiser, por exemplo, salvar os dados dessa matriz, a gente pode usar essa instruçãozinha aqui. Eu posso colocar save mip.dat. Save file variables. Acho que esse comando aqui. Aí ele salva aqui para mim, ó. Ele já salvou aqui para mim, ó. mip.dat. Tá? O que é que tem nessa matriz mip.dat aqui? Aliás, perdão, não é ponto .dat, é ponto .mat, mat de matrizes. Save mip, botar aqui mip1.mat. F9. Ocupado. E vai salvar essa mip.mat aqui. Vou pegar isso aqui. Bom, salvei aqui, ó. Todas, agora a gente tem aqui, ó, mip1.mat. Eu tenho as variáveis todas elas salvas: z, v, x e y, certo? Se eu quiser fazer, agora eu tenho todos os dados daquela matrizinha aqui, da primeira matriz em um produto que a gente está usando. Se eu quiser usar esses dados em outro arquivo e eu tiver nesse diretório, agora eu só preciso colocar load mip1.mat. Ele vai ler todas, ele vai carregar, vou apagar aqui, ó, workspace, tá? O meu workspace está vazio, tá? E se eu mandar ele ler, eu criei um arquivo agora com os dados da matriz, tá? mip1.mat é um arquivo, tá, de matrizes. E se eu carregar ele, né, ele já salva todas essas variáveis que estão criadas, que foram criadas dentro do arquivo mip1.mat. Ele vai salvar aqui para o meu workspace, tá? Então aprendemos isso daqui. Salva dados. E aqui a gente carrega dados, tá? Muito bem. Então carregamos nossos dados. O que a gente quer fazer agora? Né? Qual é a ideiazinha, né, daquele exercício que a gente estava vendo?
Olha, né, vamos supor que esse vetor de demanda final aqui ele saísse de 12 para 14. Né? Qual seria a produção necessária, né, para atender esse aumento de produto? Tá? Essa é a nossa primeira perguntazinha que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Primeiro, eu preciso aumentar esse valor y, né? 12, 16, 24, esse vetorzinho 12, 16, 24, né? Ele vai saltar de 12 para 14. Aliás, para 16, não é isso? Quanto que é o aumento? Análise de insumo-produto pode ser usado para descobrir qual seria o efeito de um aumento na demanda por agricultura de 12 para 16, por exemplo. Tá? De 12 para 16. Perdão. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, é calcular, por exemplo, né, vou chamar aqui de L, que é a inversa de Leontief, F, vai ser a inversa da matriz identidade. Tá? Essa minha matriz é 3 por 3, então ela vai ter que ter. Ela vai ser de ordem 3. A identidade menos a matriz de coeficientes técnicos. Essa é a minha matriz de Leontief. Tá? Antes de eu calcular a matriz de Leontief, eu preciso calcular a matriz de coeficientes técnicos. Tá? Como é que a gente pode calcular a matriz de coeficientes técnicos? Né? A matriz A. A matriz A de coeficientes técnicos vai ser igual à minha matriz Z, né? E eu vou ter que dividir todos esses elementos aqui, né? Z dividido por 36. Eu vou dividir todos os elementos da matriz Z. Eu vou dividir todos esses elementos aqui pela matriz, pelos elementos da matriz X'. X, né? Que é a minha matriz de coeficientes técnicos. Tá? Vou voltar aqui. Então eu vou pegar cada um desses elementos aqui, ó, e vou dividir por esse camarada. Esse daqui dividido por esse daqui dividido por esse dividido por esse dividido por esse. Lembra que o meu x é um vetor coluna, então eu preciso transpor ele aqui. Tá? Eu estou olhando para esse camarada aqui, o x, né? Estou dividindo pela produção. Tá? Então vai ser 12 dividido por 36, 2 dividido por 36, 6 dividido por 36, por aí vai. Então, quando eu coloco esse comandozinho aqui, né, A é igual a Z de ponto barra
x', eu estou dividindo os elementos de z pelos elementos de x'. Tá? F9, eu crio lá minha matriz A. Tá? A minha matriz A vai ser 33 por 33 também. Tá? Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma calculadorazinha. Só para a gente verificar aqui. Desgraça de novo. 12 dividido por 36. 0,333. Está aqui. Né? 8 dividido por 36. 8 dividido por 36. 0,222. Não está botando isso não. Não é 8, né, pessoal? É 2 dividido por 36. 0,0556. Tá? 6 dividido por 36. Desgraça. 6 dividido por 36. 0,166667, tá? Então, beleza. Tá calculando aqui. Lembrando que é esse, 12 dividido por 36, 2 dividido por 36, 6 dividido por 36, 8 dividido por 48, 18 dividido por 48, 10 dividido por 48, por aí vai, tá? Alright. E aí eu peço para ele calcular a matriz inversa, né? A inversa de Leontief. A inversa de Leontief vai ser o quê? 3 coeficientes técnicos. Inversa de Leontief. A matriz inversa de Leontief vai ser igual à inversa da identidade, tá? Menos a matriz de coeficientes técnicos que a gente criou, tá? E a gente vai ter aqui a matriz L. Tá? Criamos aqui a matriz L. Uma propriedade interessante da matriz de Leontief é que esses elementos aqui da diagonal, eles sempre vão ser maiores do que 1, tá, pessoal? A gente vai ver por que isso aqui direitinho, tá? Então, criamos a minha matriz L de Leontief. Vamos ver se esse negócio está funcionando direitinho, né? A gente tinha visto que, né? A gente viu que o x ele tem que ser igual à inversa de Leontief vezes o y, né? Então eu vou pedir para ele calcular aqui um T aqui de teste, tá? L vezes Y. Esse vetor T, o T é igual a X,
Eu posso perguntar isso daqui para ele, tá? F9 me deu um aqui, tá? O que significa? Vamos abrir o T aqui. Tá? Meu T, ó, 36, 48, 66. É justamente igual ao meu X. 36, 48, 66. Ah, a gente testou aqui. Esta. Se X é igual a Ly, X é igual a Ly. Ok, então a nossa estrutura está direitinha. E aí o que eu preciso? Né? A gente precisa calcular um novo vetor x, dado que o meu y está aumentando aqui em 4 unidades. Tá? Então vou chamar o meu y, vou chamar aqui de y2, minha nova demanda final, ela vai ser 12 mais 4, dá 16, tá? 16 ponto vírgula 16 ponto vírgula 24. Tá? Nova demanda final. E a gente agora precisa calcular qual vai ser a minha produção. Tá? Qual vai ser a produção que vai atender essa demanda. Então vai ser L vezes Y2. Tá? Calcula a produção para atender a nova demanda. F9, ele vai calcular lá para mim. Tá? Qual vai ser a nova produção? X2. 42, 50, 66, 49, 42, 68,20. Acho que foi isso que a gente calculou aqui. Né? Se eu quiser saber qual a produção adicional, por exemplo, né, eu posso fazer dx é igual a x2 menos x. E a gente calcula aqui F9. Enquanto que vai aumentar a minha produção, por exemplo, né? 6,50, 60, 1,22 e 2,20. Então a minha produção ela vai precisar aumentar isso daqui, tá? Minha produção setorial, setor 1, setor 2, setor 3, de agricultura, indústria e serviço, né? Ele vai ter que aumentar isso daqui para atender aquela demanda adicional de 4 unidades na agricultura, tá? Foi justamente isso que a gente calculou aqui na apostila. Tá? Que mais? Vamos fazer um outro exercíciozinho. Tá? Calculo a produção
Muito bem. Que mais? Novo exemplozinho, tá? Vamos supor aí que a gente tem 3 indústrias. Vamos supor que a gente tem essas 3 indústriazinhas aqui, tá? E eu quero ativar exercício 2. Eu vou carregar esses dados da matriz A, é uma matriz de coeficientes técnicos, ele já está dando os coeficientes técnicos para mim, 0,2, 0,3, 0,2, ponto e vírgula, 0,4, 0,1, 0,2, ponto e vírgula, 0,1, 0,3, 0,2. Tá? Ponto e vírgula. Tá? Vamos só ver aqui essa nova matriz A. Salvei essa nova matriz A. E agora, né, matriz de coeficientes técnicos. E agora eu quero calcular uma inversa, tá? A inversa de Leontief. Como é que eu calculo a inversa de Leontief? Preciso disso daqui. É uma matriz 3x3 também, tá? Se eu quiser simplificar, deixar esse negócio mais redondo, eu posso criar aqui chamar de N, tá? Size de A. E aqui, size AN. Pronto. Então, esse N ele vai calcular aqui a ordem dessa matriz A, tá? E eu já jogo ele direto aqui dentro da inversa, da matriz identidade, tá? Então, aqui a gente já vai ter uma nova matriz L aqui. Que eu só preciso, então, da matriz de coeficientes técnicos para calcular essa matriz L, tá? Essa matriz inversa de Leontief. Então, calculamos aqui a minha matriz L, tá? E aí ele dá um exemplozinho, né? Vamos supor aí que se estimou a demanda das famílias por produtos finais nos setores de agricultura, manufatura e serviço em 10, 5 e 6. Tá? Então, o meu vetor y é igual 10, 5, 6. Tá certo isso? Não, não está certo. O y é o vetor coluna. Tá? Ele dá esse 10, 5 e 6 para a gente, tá? E ele pergunta qual deve ser a produção setorial necessária para atender essa demanda, tá? Então, quanto de X, quanto que é o X que a gente precisa para atender essa demandazinha aqui?
meu X, né? Que é a demanda final, tá? E o meu X vai ser em quanto, então? Meu X vai ser igual. O que a gente viu? A produção ela tem que ser igual a inversa de Leontief vezes a matriz de demanda final. A gente já calculou a inversa de Leontief, a gente tem essa demanda final. Então, para a gente saber qual a produção necessária, né, a gente só precisa fazer essa continha aqui. Tá? Eu calculei aqui o X, tá? E eu vou dizer, olha, para atender aquela demanda de 12, 16 e 20... Ops, espera aí. Ele fez as contas com a outra. Vou limpar aqui, pessoal. Espera aí, que ele fez as contas com outro Y. Clear Workspace. Limpar isso aqui também. Clear Command Window. Tá? E eu vou ler primeiro a matriz de coeficientes técnicos. Vou pegar o tamanho dessa matriz, calcular a inversa, vou dar uma demanda final e vou calcular para ele calcular uma produção que atenda essa demanda final. Tá? F9. Então aqui, né, para atender essa demanda de 10, 5 e 6, tá, eu vou precisar de 24, 20 e 18 aqui mais ou menos, tá, de produção, dada esses coeficientes técnicos aqui dentro da minha economia. Tá? Isso aqui é a produção necessária para ler a demanda final. PDF. Demanda final. Alright. Eu vejo que algumas contazinhas são contazinhas bastante simples, né? O faz bem rapidinho pra gente. O que a gente calculou? Essa matriz Leontief, né? O L, a gente tinha o Y, 10, 5 e 6, X1, X2, X3 vai ser esse camarada vezes esse vezes esse vezes esse. Né? Calculamos X é igual a L e Y. Vamos pensar em mais uma questãozinha econômica. Eu mantive aqui, eu mantive 02, 03, 02, 04, 01, 02, 01, 03, 02. Mantive o meu A, tá? A soma das colunas é menor do que 1. Vamos ver se a soma dessas colunas aqui é menor do que 1. Como é que a gente pode ver isso? Né? Eu posso criar um vetorzinho. Vou chamar aqui de T de teste, né? T é igual a soma. Eu quero somar as linhas, né? A gente vai somar as linhas da matriz A. Né? 0.7, 0.7, 0.6. Todos eles são menores do que 1. Tá? Já vimos que a soma das colunas é menor do que... A soma das colunas não, a soma das linhas é menor do que o pagamento das famílias. Tá? Então a gente pode definir um vetor aqui ó, de valor adicional, tá? Que é igual a 1 menos esses valores. Né? Okay? Todo o dinheiro que eu gastar com esse produto, tá? Vai ser
vai zerar aqui o lucro aqui da empresa, do setor. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Eu posso criar esse vetor V. Quem é o meu V aqui? O vetor de valor adicionado. Eu posso criar um vetor de 1, né? Um vetor de 1 com uma linha. E quantas colunas eu vou precisar? N colunas, tá? Menos esse vetorzinho, menos o vetor T. Tá? Vou colocar aqui direto. Sim, tá? Vou tirar esse T daqui. Tá? Aqui eu já estou fazendo direto. Conforme o tempo for passando, vocês vão melhorando aí a escrita de vocês do código, tá? E vocês vão usar mais as coisas assim mais direto, tá? Esse aqui é o meu vetor de valor adicionado. Então, meu vetor de valor adicionado vai ser esse vetorzinho V, tá? 0.3, 0.3 e 0.4. Né? A gente tinha calculado o T, que era 0.7, 0.7, 0.6, 1 menos 0.7, 0.3, 1 menos 0.7, 0.3, 1 menos 0.6, 0.4. Que foi o que a gente calculou aqui no V. Tá? Muito bem. O que mais que ele continua aqui no exercício? Calculamos esse vetorzinho V. Pergunta: com os níveis de produção X já calculados, será que a quantidade de insumo primário trabalho é consistente com o que se tem disponível na economia? Ou seja, qual seria a quantidade requerida de trabalho para se alcançar o total de produto descrito por X? Tá? Como é que eu vou calcular isso aqui então? Tá? Quanto que eu preciso de trabalho? Tá? Quanto que eu vou precisar de trabalho aqui, tá? Para atender esse X aqui, né? Como é que a gente pode calcular isso, tá? A minha quantidade de trabalho aqui é simplesmente o V vezes o X. Por quê? Lembra que o V, tá? Ele vai me dar uma proporção, né? Esse vetorzinho V que a gente criou, 0.3, 0.3, 0.4, ele está me dando uma proporção do X, tá? Então, V vezes X vai me dar justamente as quantidades de trabalho, total de trabalho que eu vou precisar. Vamos calcular aqui a quantidade de trabalho, tá, gente? Ou quantidade de VA, né? No caso, ele está supondo que só tem trabalho aí dentro do VA. Calcular a quantidade de VA necessária para atender X. Então, eu vou chamar aqui de mão de obra MDO, tá? Ou VAzão, vamos chamar de VA grande, tá? O VA vai ser igual ao V, tá? De novo, o V é uma matriz linha, tá? E o X é uma matriz
coluna. Tá? Então, quando eu faço V vezes X, eu vou ter um somatório. Tá? Ó, vai ser V, esse, vezes esse. Né? V vezes X. Esse aqui vai ser o meu VA. Tá? Calculamos o VA, ó, 21. Eu vou precisar então de 21 unidades de 21 unidades aqui de valor adicionado. Tá? Tem que ver qual a unidade direitinho, se é milhões, né? O exercício vai dizer isso para a gente. Então calculamos aqui a quantidade de trabalho requerida, tá, para aquela produção. Então essas demandas 10, 5 e 6 elas só serão viáveis se houver uma quantidade disponível de insumo primário de 21 milhões. Se a quantidade disponível for menor, então a meta de produção deverá ser obrigatoriamente reajustada para baixo. Tá? Perceba que a matriz de insumo-produto é considerada com coeficientes fixos, independente da demanda final. Isso significa que será possível traçar diversos cenários de demanda sem alterar os coeficientes, né? Metas alternativas de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Muito bem. Vamos fazer mais um exercíciozinho. Nesse outro exercício, ele me dá o seguinte: considere a matriz insumo-produto com 3 setores. Ele manteve o A igual a 0,3, 0,4, 0,2. Não, é outra matriz A que ele já me deu. Tá? Vou copiar isso aqui tudo, tá, pessoal? Vou limpar isso daqui. Clear Workspace. Clear Command Window. Vou colocar os valores da matriz A. 0,3. 0,3, 0,4, 0,2, eu tenho 0,2, 0 e 0,5, e eu tenho 0,1, 0,3 e 0,1 aqui. Tá? Então salvamos aqui a matriz A. Suponha que a prefeitura decide implementar uma política pública e que deseja os seguintes níveis de demanda agregada para os 3 setores da economia. Ele me deu o meu A, tá? Calculo N, tá? Eu calculo a inversa de levante F. Quem é o meu Y agora? Vai ser 100, 40 e 50. Tá? Sabendo que a quantidade disponível de insumo primário é 180, é possível atender esses níveis de produção desejados, tá? Baseados nessa política de demanda. Então, o que a gente tem que fazer? A ideia é a mesma. Primeira coisa, a gente carrega aqui a matriz de coeficientes técnicos, tá? Calcula a inversa de Leontief, tá? E é legal ir checando as coisas. Por exemplo, essa propriedadezinha, né, a diagonal, todos os elementos maiores que 1. A gente já viu que
quase sempre ela ocorre. Então a gente pode ir checando essas coisinhas. A minha matriz I é essa daqui, a minha nova matriz Y é essa. Olha, então eu tenho essa demanda final, né? Qual vai ser a produção, tá, necessária? Essa daqui vai ser a minha produção necessária. Eu posso calcular um vetor de valor adicionado aqui, para saber o quanto de mão de obra eu vou precisar, né? E eu quero saber, né, o quanto que eu vou precisar de valor adicionado, tá? Quanto eu preciso de valor adicionado para atender essa produção. O meu VA vai ser 190, tá? VA, esse valor adicionado aqui é o VA requerido para atender a produção X. Então calculamos aqui 190, tá? É maior do que 80. Então eu vou conseguir, tá? Para esses númerozinhos, para esses coeficientes técnicos, para essa demanda final, será que será que eu consigo atender essa demanda, tá? Dado esses coeficientes técnicos, dada essa demanda final, será que eu tenho mão de obra suficiente disponível na economia para atender essa produção? Se eu tiver 180 de mão de obra, 180 é menor do que é o necessário, que é 190, então eu não vou conseguir atender essa demanda. Ok? Dois, 190, chegamos aqui. Muito bem. Vamos fazer mais esse outro exercíciozinho. Suponha que temos os dados 3 setores, agricultura e serviço. Para produzir uma unidade de produto final, agricultura, a mesma coisa, pessoal, tá? Vou copiar tudo aqui. Exercício 4. Vou limpar aqui, tá? Aqui o workspace. Limpem, pessoal. É importante a gente limpar porque a gente está usando a mesma anotaçãozinha, né? E se você for correndo, ele vai sobrescrevendo. Então tem que tomar cuidado aí, tá? Conforme você for rodando, ele vai sobrescrevendo os códigos ou as variáveis, tá? Então, a primeira matriz, para produzir uma unidade do seu produto final, a agricultura depende de 0,3 do seu próprio produto, tá? 0,2 dos produtos da indústria, nota que agora é 0,3, aqui é 0,2 do produto da indústria, e 0,4 do produto do setor de serviços. 0,4. Tá? A indústria precisa de 0,5 da agricultura, tá? 0,2 dos seus próprios serviços
e 0,2 de serviço. Já o setor de serviço, 0,3. Opa, perdão. 0,3. Agricultura. Ele vai precisar de 0,3 da indústria. Indústria 0,3. E ele vai precisar. Opa, aqui é agricultura para. Agricultura para. Agricultura, indústria, serviço, que é 0,4. 0,4, 0,3. E ele vai precisar de 0,3 do seu próprio setor. Tá? Então temos aqui a matriz A de coeficientes técnicos. Tá? Suponha que, dados 3 setores, a agricultura depende de 0,6 do seu próprio produto, tá? Agricultura para agricultura 0,3, 0,4 de produtos 0,2 e 0,4 do setor de serviço. Tá? Já a indústria precisa de 0,5 da agricultura, 0,2 dos seus próprios produtos e 0,2. Opa, erramos aqui. Como é que eu consigo consertar isso daqui? Tá? Ou posso dar 2 cliques aqui e consertar aqui direto. Tá? E esse camarada aqui, já a indústria precisa de 0,5 de produtos da agricultura. Esse camarada aqui. Não, perdão. 0,2, 0,2. E a setor de serviço precisa de 0,3 da agricultura, 0,3 da indústria e 0,3 do seu próprio setor. Tá? Então essa daqui é a minha matriz A. Quando eu altero aqui direto na célula, tá, gente, tem que tomar cuidado. Tá? A última, vamos lá, a última linha, né, que a gente alterou? Esse camarada aqui. A última linha tem que ser 04, 02, 03. Ó, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha 04, 02, aqui 03. Tá? 04, 02, 03. Pronto. Arrumamos aqui. Então tem que arrumar lá na matriz e tem que arrumar aqui também, tá? Toma cuidado. Agora minha matriz está lá. 04, 02, 03. Tá? Então salvamos aqui a matrizinha de coeficientes técnicos. Aí o que ele pergunta? As demandas finais setoriais são 2.000, 1.000 e 4.000 para os setores da agricultura, indústria e serviço, respectivamente. Tá? Demanda final, meu Y. Tá? Calculei o N, posso calcular o L, não preciso de nada aqui. Tá? Então, meu Y é igual a 2 2.000, 1.000, 1.000 e 4.000, respectivamente. Tá? Para os setores da agricultura, indústria e serviço, respectivamente. Sabendo que o VA para cada um desses setores é isso daqui de demanda. Eu posso calcular minha produção necessária, tá? F9. Quem é que vai ser a minha produção aqui?
o meu X, tá? 26, 17, 25, tá? O meu vetorzinho V de valor adicionado é esse camaradazinho aqui, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, tá? O VA para cada um desses setores é 28, 15 e 30. Como é que eu faço para calcular quanto que vai ser o meu VA aqui, né? O quanto que eu preciso, quando a gente calcula aqui V vezes X, né, eu estou já calculando direto aqui quanto que vai ser, o quanto que eu vou precisar, né, de 7 unidades de mão de obra. Tá? Eu quero saber quanto que eu vou, sabendo que o VA para cada um dos setores é 28 mil, 15 mil e 30 mil, né? Como é que eu calculei aqui o VA total? Como é que eu faço para saber quanto de fato eu vou gastar com cada um desses? Né? Eu tenho que pegar o meu vetor V, tá? E multiplicar ele elemento a elemento por x. Tá? Então eu vou pegar, na realidade é isso daqui. Vou chamar de VA, VA chamar de VA maiúsculo, minúsculo, tá? O VA vai ser igual ao quê? Eu vou pegar o V, tá? Que é aquele coeficientezinho técnico, tá? Lembrando que o meu V aqui é 0.1, 0.1, 0.1, tá? Então, isso daqui é uma fração do meu produto, tá? Então, eu vou multiplicar cada vezinho daquele ali, né? Por quem? Pelo meu X. Para o meu X é um vetor coluna. Então, eu vou precisar transpor ele aqui. Tá? X. E aqui eu vou ter 2,65, 1,75 e 2,58. Isso daqui são os meus VAs, tá? Para atender, os meus VAs requeridos para atender aquela produção. Tá? Vou colocar aqui adicionando, VA total, e aqui VA. Então eu tenho aqui, tá, o meu VA total, e o meu VA setorial. Né? O VAzinho, a letra minúscula aqui, ele vai me dar o quanto que eu preciso, tá? De cada um setor. Aqui no exercício ele trabalha com 2.000, 1.000, 4.000, né? Aqui a gente colocou só 214, 2.014, tá? Então esses números aqui, o VA aqui, ele tá dividido por 1.000, tá? Tá. Então 2,6 é 26 mil, tá? Sabendo que o VA para cada um dos setores é 28 mil, 15 mil e 30 mil,
Então, eu vou conseguir atender isso? Aqui eu vou precisar de 26, né? Vai ter que, e eu tenho 28, aqui eu consigo atender. Aqui eu vou precisar de 17 mil, tá? Só que eu só tenho 15, então vai ter que sair gente daqui e vir para cá. Lembra desse exercício que a gente fez? Aqui eu vou ter 30 mil, mas eu só tenho, eu vou precisar de 2,5 mil. E eu tenho 30, então tem gente aqui para atender esse daqui também. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Pronto. Limpar aqui. Aqui o workspace. Aqui já comando window. Vou dar esse camarada todo. Tá? Aqui tentei ajustar aqui, mas de um jeito ou de outro vai. Não fica fácil a leitura aqui. É melhor deixar daquele outro jeito mesmo. Deixar em vez de trabalhar com uns 1000, trabalhar com isso daqui mesmo, pessoal. Mais fácil enxergar. Tá? Então, ele pergunta: olha, eu tenho 28 mil, 15 mil e 30 mil na agricultura. Eu vou conseguir atender esse nível de produção? Não, ó, aqui você vai atender, porque você tem 28 mil, tá? 2,8 mil, e eu só vou precisar de 2,6 mil. Tá? Aqui você tem 1,5, 1,5, tá? E eu vou precisar de 1,7. Então, vai precisar de mais gente aqui. Provavelmente um pouquinho dessas pessoas que estão aqui vão ter que vir para esse setor aqui. Tá? Aqui você vai precisar de 2,5 e você tem 30. Então aqui também você consegue atender numa boa. Tá? Mas eu vou precisar de uma realocação de gente aqui na indústria. Tá? Vai ter que vir gente da agricultura e do serviço para a indústria aqui. Tá? Para atender esse nível de demanda que você está dizendo aqui que vai ter. Tá? Esse Y aqui que é 214. Esse é o nosso exercíciozinho, pessoal. Fizemos isso daqui, tá? Alright, that's it, tá? Aqui fica como exercício, né? Se vocês forem acompanhar pela apostila, vocês vão ver que se colocar 20, 10 e 40 aqui, né? Multiplicar todo mundo por 10, vai bater com os valores direitinho lá da apostila, tá? Isso aí fica como exercício aí para vocês. Então, matamos aqui, eu acho que o finalzinho aqui dessa parte, tá? De matriz, insumo, produto. E agora a gente vai entrar na parte de análise de indicadores de matriz, insumo, produto.
Tá legal?